Salve, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Você está no canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e hoje, pela misericórdia de Deus, nós chegamos, irmãos, à nossa última aula do nosso trimestre da revista de adultos. Nós estudamos esse trimestre todo a revista cujo tema é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O pastor que foi o comentarista deste trimestre, pastor Douglas Batista. Nós estamos estudando esta revista aqui nas igrejas Assembleia de Deus, no Ministério Belém, no campo de Campinas. E como eu disse aos irmãos, chegamos então, irmãos, na nossa lição de número 13, cujo tema é a batalha espiritual e as armas do crente. Aqui esta lição é para o dia 28 de junho de 2020. Reparem os irmãos no tema, a batalha espiritual e as armas do crente. Não é a batalha espiritual, é as armas do crente. Vou repetir para frisar o texto. A batalha espiritual e as armas do crente. O nosso texto áureo, irmãos, está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, no versículo de número 11, que nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Aqui nesse tema, no texto áureo, na verdade prática, eu já gostaria de dizer aos irmãos que nós vamos frisar algumas referências bíblicas. Quero dizer aos irmãos também que as 12 aulas anteriores estão todas postadas no meu canal, numa playlist Palavra de Vida para você, no canal ali no YouTube. Os irmãos podem estar conferindo as aulas anteriores. E o que eu gostaria de dizer aqui, irmãos, é que nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E nós vamos adentrar a esses tópicos para conhecermos mais, então, quais são as armas que nós devemos estar usando ali. Nós temos como leitura bíblica em classe Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 20. Nós estaremos fazendo menção de vários versículos aqui da leitura bíblica em classe no decorrer da nossa lição de hoje. Temos como objetivo geral mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Veja só que a verdade prática e o objetivo geral, eles estão aqui bem parecidos, eles são correlatos aqui. E também temos, irmãos, então, como a parte introdutória da nossa lição de hoje, dizer aos irmãos que esse trimestre aqui, como eu já falei, nós estudamos a carta do apóstolo Paulo, e o tema geral da carta aos Efésios é Cristo e sua igreja. O apóstolo Paulo aqui, ele reserva o último capítulo para tratar a respeito da guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Aqui, irmãos, é bom frisar que tem muitas pessoas que subestimam o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E tem muitas pessoas também, irmãos, que enaltecem o poder do inimigo. E nós não devemos ser nem o 8 nem o 80, não devemos ser o extremo. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Não devemos subestimar o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, mas também não devemos enaltecer. Por quê? Porque mais poderoso é aquele que está em nós, maior é o que está conosco do que aquele que habita no mundo. Amém? Então aqui, irmãos, ainda na nossa parte introdutória, nós podemos dizer que esses conflitos, eles são inevitáveis, A luta da carne, contra o espírito, do espírito e da carne, ela é inevitável. E nesta batalha, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus,
e é o que nós vamos estar estudando na nossa lição de hoje. Temos como ponto central: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. E nós vamos, no decorrer da lição de hoje, aprender todos aqueles itens que formam a armadura, mas também algo da parte de Deus que veio ao meu coração de trazer aos irmãos na lição de hoje. Como é o currículo da Assembleia de Deus para a classe dos adultos, a nossa lição de hoje ela tem 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos. E como nós sempre fazemos, trazemos uma aula bem clara, bem objetiva e com muitas referências bíblicas aos irmãos, né? Então aqui, irmãos, caminhando para o tópico de número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Subtópico de número 1, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão fortalecei-vos no Senhor indica que não temos poder em nós mesmos. Nós já estudamos este conceito em aulas anteriores, né? Todo o poder ele vem da nossa comunhão com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo do Senhor habitando na nossa vida. Por isso, irmãos, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo de Deus. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Então, volto a frisar aqui no primeiro subtópico. Nós temos, irmãos, que estar fortalecidos, a nossa mente, renovação da nossa mente. Temos que viver uma vida em santidade e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Subtópico de número 2 vem tratando sobre vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível, irmãos, entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Que arma é esta? A nossa oração. Nós estudamos aqui uma lição, né? A lição de oração intercessória, o poder que tem a oração. Estas aulas já estão lá disponíveis no canal, como eu já comentei com os irmãos. A expressão orando em todo o tempo, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Esta referência está em Efésios capítulo 6, no versículo 18, da nossa leitura bíblica em classe. O que significa isso? Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Aqui eu quero citar uma referência aos irmãos, lá em Mateus capítulo de número 26, no verso de número 41. Se os irmãos puderem estar abrindo a palavra do Senhor comigo. Mateus capítulo de número 26, verso de número 41. Nós costumamos dizer, né, que não adianta você só orar se você também não vigiar. E a palavra do Senhor, ela vem nos orientando desta maneira. Olha o que vem escrito aqui na referência que eu citei aos irmãos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que diz, irmãos, a palavra do Senhor em relação à nossa batalha espiritual. O espírito está pronto, porém, né, a carne é fraca. Então aqui, irmãos, caminhando para a síntese já deste primeiro tópico, nós aprendemos aqui que nós temos que estar fortalecidos no poder do Senhor, temos que viver uma vida em santidade e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E também a palavra do Senhor nos ensina: vigiai e orai. Temos que estar vigilantes. Então, irmãos, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos aqui, então, iniciando o tópico de número 2, cujo tema é conhecendo o campo da batalha espiritual. Nós temos que conhecer o campo onde nós estamos batalhando para podermos conseguir a vitória em nome de Jesus. Subtópico de número 1, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, como nós podemos ver
na leitura bíblica em classe, em Efésios, capítulo 6, no versículo 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Este reino, irmão, das trevas tem um líder. Olha o que a revista trouxe para nós aqui, ó. O líder deste reino, olha só, o que significa a liderança, né? Ele é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são, vamos citar alguns exemplos aqui, além do que a gente já conhece no nosso dia a dia, irmãos, que a revista nos trouxe aqui, ó. Confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante deste quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós sabemos, irmãos, lá em João capítulo 10, no versículo de número 10, a palavra do Senhor vem dizendo que o diabo ele não veio somente para roubar, matar e destruir, né? A Bíblia vem nos afirmando isso, que ele veio para roubar, matar e destruir. E aqui nós vimos várias coisas também que são atribuídas a esse líder satânico. Então aqui, irmãos, caminhando para o subtópico de número 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza, que este conflito não é contra a carne e o sangue. Isso está lá na nossa leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 6, no versículo de número 12. Apesar de nós não termos feito a leitura bíblica em classe, eu aconselho os irmãos, como eu venho fazendo em todas as videoaulas, que os irmãos possam estar lendo toda a carta aos Efésios, que foi a carta estudada aqui na revista esse trimestre. Olha só, não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essa batalha, irmão, não é física, mas travada no mundo espiritual. Aqui eu quero fazer um comentário aos irmãos. A luta não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu chefe ou o seu líder, não é contra o seu encarregado, não é contra o seu aluno, não é contra o seu professor. A nossa luta, irmãos, a luta do crente a nossa batalha é uma batalha espiritual, como a revista vem dizendo aqui, ó, não é contra o ser humano. Por mais que você pense, que acha que não é contra o ser humano. Tem uma força, irmão, maligna, uma batalha, uma guerra sendo travada neste momento para que você resista à palavra do Senhor, vamos colocar assim, e não aceite Jesus como seu Salvador. Mas, como eu já disse aqui, maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. E aqui então, irmãos, nós podemos dizer que este cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. O campo de batalha do soldado cristão, do crente, é espiritual. Essa luta se dá tanto na área individual como na área coletiva da igreja. O que o autor quis dizer aqui, irmãos? Essa batalha é sua, tanto pessoal como no coletivo, no meio ao qual você está inserido. Então, caminhando para o subtópico de número 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Vamos aqui então estar passando por cada uma delas. Eles são poderosos, como eu disse aos irmãos no início da aula, poderosos, todo-poderoso é o nosso Deus, amém? O que significa isso? São líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Outra característica, irmãos, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Outra característica, eles são astutos, são cheios de sutilezas
e maquinam a queda da igreja. E como eu disse aqui, não apenas a queda da igreja como um todo, mas a queda pessoal, individual de cada um que aceitou Jesus Cristo como Salvador. Só que olha que interessante, irmãos. Apesar desse imenso império maligno, a igreja é exortada a não temer, a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Está lá em Efésios capítulo 1, no versículo de número 21, ao qual nós já estudamos aqui. Então, irmãos, caminhando aqui para a síntese deste segundo tópico, onde nós podemos estudar aqui, irmãos, as astutas ciladas do diabo. Também vimos o conflito contra o reino das trevas. Falamos aqui das agências das potestades no ar, onde nós citamos algumas características, alguns aspectos que estas agências têm. Por exemplo, são poderosos, nós não podemos subestimá-los, mas também não podemos enaltecê-los. Eles são malignos, eles também, irmãos, são astutos, né? E eles travam a batalha ali individual e no coletivo. Então nós podemos resumir dizendo que o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Também frisamos aqui que este cenário, o campo de batalha nosso, o campo de batalha do soldado, do crente, é espiritual. Amém? Então aqui, irmãos, caminhando então para o nosso tópico de número 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Aqui também nós temos 3 subtópicos. No primeiro subtópico, nós vamos falar da armadura completa de Deus. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Aqui eu quero citar aos irmãos, então, que equipamento é esse aqui que nós podemos aqui estar lendo em Efésios, capítulo de número 6, do versículo de número 13 até o versículo de número 11, né, melhor dizendo, Efésios 6, do versículo 11 ao versículo de número 13. Diz assim: resistivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficai firmes. Olha só, irmãos. Então, quais são aqui os equipamentos que nós podemos estar usando para que nós possamos conseguir a vitória em nome do nosso Deus? A armadura de Deus para nós, ela é composta. Olha só, cinto. Qual que é a função? Simboliza aqui a verdade. A couraça da justiça simboliza a retidão. Os sapatos, irmãos, a paz que vem das boas novas. O escudo significa a fé. Vou fazer a conclusão da nossa aula em cima aqui, ó, deste contexto. Escudo, fé, armadura. Nós vamos chegar lá na conclusão. Capacete significa salvação, simboliza a salvação. A espada simboliza a palavra de Deus, ao qual também quero trazer uma palavrinha na conclusão da nossa lição de hoje. Então aqui, irmãos, o equipamento que nós temos que usar, a armadura. A armadura é composta de cinto, couraça da justiça, sapatos, escudo, capacete e espada. E nós explicamos aqui o que simboliza cada uma. Vamos ver aqui então, no subtópico de número 2, as armas indispensáveis de defesa. Quais são as nossas armas indispensáveis, irmãos, para a nossa defesa? Primeiro, a Bíblia vai falar: cingidos os vossos lombos com a verdade, no verso 14. Depois,
vestida a couraça da justiça. Depois, irmãos, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Nós explicamos aqui todos os itens da armadura. Tomando sobretudo o escudo da fé. Outro item, o capacete da salvação. Verso 17. Então, irmãos, esse segundo subtópico, ele trouxe para nós o equipamento, as peças que compõem esta armadura. Já disse que o campo de batalha é espiritual. Então aqui nós trouxemos o que era aplicado na armadura e o que significava, qual era a função, né, da armadura ali, como eu citei aos irmãos. Só fazendo uma nova síntese aqui, né? O cinto, verdade, a função é a verdade. Couraça da justiça, a retidão. Sapatos, a paz que vem das boas obras. Escudo, qual é a função? A fé. Capacete, salvação. E espada, palavra de Deus. Caminhando então aqui, irmãos, para o terceiro subtópico, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Aqui, irmãos, o que significa, né, esse termo? Significa que o combate é pessoal, como eu disse para os irmãos. O combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então aqui nós vimos que a palavra do Senhor, o autor da revista colocou aqui, combate é pessoal, e eu acrescento dizendo, e também é no coletivo. Quantas vezes nós não temos que usar, né, da palavra do Senhor, da espada, para defender a quem nós amamos, para defender a nossa família, para defender os nossos entes queridos. E mesmo, irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos somente orar pelos nossos amigos, temos que interceder também pelos nossos inimigos. Quantas vezes nós não temos que usar a palavra do Senhor? Alguém chega para te pedir um conselho, para te pedir uma opinião, não dê a sua opinião. Naquele momento, ore ao Senhor, vigie e peça a Ele uma palavra da parte de Deus. Fala assim, o que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Escritura diz a respeito disso? Porque a Bíblia, irmãos, é o nosso manual de fé e conduta. Ela tem resposta para todas as coisas, em todos os momentos. Eu estou aplicando isso na minha vida. Eu, todas as vezes que vou falar, penso antes de falar, planejo antes de falar. Mesmo quando irmãos, uma palavra mais dura, uma palavra que tem que trazer uma correção, que tem que trazer uma admoestação. Volto a dizer, não existe verdade sem amor. Então a gente tem que pensar, às vezes não é o que você fala, é como você fala. E como você deve falar? Com a mansidão do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim. Então aqui, irmãos, caminhando para a síntese desse terceiro tópico, onde nós aprendemos sobre a armadura completa de Deus, nós vimos as armas indispensáveis de defesa, né? Passamos por elas aqui. Também vimos, irmãos, aqui uma arma que é tanto de defesa quanto de ataque. Vamos colocar essa palavra, que é o quê? Que é a palavra do Senhor, que é a espada. E aqui o autor da revista, né, colocou, trazendo até a referência de Hebreus, né, capítulo 4, verso 12, onde vai dizer ali que ela é inspirada e penetrante, né? O que nós podemos trazer como síntese aqui, então, de tudo que nós vemos no terceiro tópico? As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Amém, meus queridos? Então, aqui, caminhando para a conclusão da nossa lição de número 13. Lição dos adultos, fechando aqui, pela misericórdia de Deus. Quero aqui agradecer aos irmãos. É um privilégio poder ter participado destas 13 lições, né? Muitas palavras
de pessoas queridas que nos incentivaram a estar continuando. Eu oro a Deus e agradeço pela vida de cada um de vocês, que nos momentos de luta, como nós aprendemos na lição de hoje, nos momentos de batalha pessoal, Deus usava uma pessoa, seja ela meu pai, minha cunhada, minha esposa, amigos, pastores, que diziam não, amigos do trabalho, que diziam não pare de fazer aquilo que você está fazendo para Deus. Isso, irmãos, é motivo de alegria e nos incentiva a estarmos aqui para podermos darmos sequência do trimestre que vem, de acordo com a resolução que for nos dada através do nosso ministério da Igreja Assembleia de Deus. Então aqui, caminhando para a conclusão, a Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com armadura de Deus. Aqui eu quero trazer aos irmãos dois comentários para fechar a lição de hoje. Irmãos, nós falamos aqui sobre a espada, que é a palavra do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, ele não resolveu nada no braço, não, né? Jesus Cristo ele não resolveu na porrada, na pancada, né? Nós vemos lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 3, quando Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E lá em Mateus capítulo 4, no versículo de número 4, Jesus volta a repetir: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui eu quero trazer uma referência aos irmãos, para nós fecharmos a lição de hoje, em 1 Pedro capítulo de número 5, irmãos, no versículo de número 8 e versículo de número 9, onde a palavra do Senhor nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao verso de número 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resumindo a nossa lição de hoje, a armadura, no meu entendimento, humilde entendimento, a armadura que o crente tem para que a vitória seja garantida é a nossa fé. A nossa fé, irmãos, ela vai nos trazer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você não está revestido espiritualmente neste campo de batalha com esta armadura, com as armas que ali Deus ele disponibiliza para nós, para que nós possamos estar combatendo, como Paulo ele vem dizer, né? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a vossa vida, a vossa família. Querendo Deus, estaremos aqui para as lições do trimestre que vem, segundo a resolução que nos for orientada pelo nosso ministério, como disse aos irmãos, das igrejas Assembleia de Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus se faça presente na sua vida, não somente hoje, mas para todo o sempre. E se você crê desta maneira, assim como eu creio, e sou agradecido a Deus por tudo que tem feito em minha vida, por tudo que tem nos proporcionado, você diz um amém bem forte.